E aí, pessoal, tudo bom? Estou aqui mais uma vez, né? Mais um vídeo, estou ajeitando meu relógio aqui, mexendo aqui nas minhas anotações, tá certo? Ontem, quando eu cheguei lá do RFN, né, da nossa sala, aí eu fui assistir o debate dos presidenciáveis, bons candidatos à presidência da nossa república. E aí, os candidatos ali se acusando e tal, né? E eu vi uma situação que eu quero comentar com vocês hoje, tá certo? Que falava do candidato à presidência, o ex-presidente Luiz Inácio Lula, tá certo? Quando outro candidato, o Bolsonaro, ele chamou o presidente Lula de ex-presidiário e tal, né? Aquelas coisas chatas que a gente vê acontecer, tá bom? Quero logo informar para vocês que esse vídeo não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com esquerda, com direita. Tem única e exclusivamente a ver com direito processual penal, tá certo? Já que o nosso grupo de estudos ele está inserido também nessa matéria, né, para os concursos que estão por vir, então quero fazer alguns comentários com vocês. Anotei aqui algumas situações, para quem já me conhece, eu vivo fazendo anotações, ó, tá certo? Então, fiz aqui algumas anotações para a gente debater de forma bem prática e bem rápida algumas situações, certo? O que acontece? Depois do debate, eu notei que nas redes sociais, tá certo? Principalmente Instagram, que eu acompanho muito os estudantes pelo Instagram. Segue nosso Instagram lá, tá certo? O Instagram RFN Concursos, _ Ricardo Falcão. Segue lá, que aí de vez em quando eu estou postando uma coisinha e outra e vai dando certo. Então, o que eu vi muito, tá, a galera comentar, é que o Lula tinha sido absolvido, que o Lula era inocente, tá certo? Vi outros comentando, não, ele não foi absolvido, não, ele não é inocentado, tá certo? É assim, afinal, ele foi absolvido, ele é inocente, tá certo? O que a gente tem que primeiro fazer, tá certo? Esquecer política. Esquece política. Faz de conta que não é o ex-presidente Lula, tá certo? Faz de conta que não é ele. É qualquer outro cidadão brasileiro, tá bom? Foi absolvido? É inocente? É condenado? Tá certo? Bora lá, pessoal. O que acontece, certo? Somente em cima de conhecimentos jurídicos, tem nada a ver com política, tá bom? De início, certo? A única afirmação possível em relação a esse caso é que o Lula não foi absolvido, mas é inocente. Como é? Exatamente. Ele não foi absolvido, mas ele é inocente, certo? Falcão, e o que isso... Eu não entendi, não, tá certo? Ó, bora lá, pessoal. Claro que eu vou explicar aqui para aquela galera que quer entender, tá certo? Não é para aquela galera que já tem aquela ideia formada na cabeça e que tudo que eu falar aqui, para ele tanto faz, tá certo? Não é nessa situação. Então, vamos lá, certo? Ó, a gente tem que entender que no processo criminal comum, ele inicia somente acaba quando uma das formas de condenação do acusado vai acontecer. Quando uma das formas vai acontecer. Bora lá. Primeira forma, condenação. Tá bom? Comecei o processo, ele poderá acabar na condenação. Segunda forma, a extinção da punibilidade. Tá bom? Falcão, o cara foi condenado. Beleza? Terminou o processo. Segunda forma, extinguir a punibilidade. Tá certo? Terceira forma, o cara foi absolvido. Tá bom? Ou quarta forma, o processo foi anulado. Meu processo termina quando? Condenação,
extinção de punibilidade, eu tenho absolvição, o processo foi anulado. Tranquilo? Preste atenção que nessa situação a única situação que eu posso dizer que o cara foi condenado é só a primeira. Tá? Nas outras, o cara é inocente. Embora tenha acusações contra ele, o cara é inocente. Tranquilo? Bora evoluir, tá bom? Quando eu falo em condenação ou absolvição, certo? O mérito, ele foi julgado, tá certo? O juiz, ele analisou os fatos que ele tem, analisou a sentença, tá bom? E o que acontece? Ele vai analisar se o fato aconteceu ou se o fato não aconteceu, tá bom? Se ele tem provas suficientes para condenar ou se ele não tem provas para condenar. É isso que o juiz, ele vai analisar, tá certo? Ele vai considerar o cara culpado ou inocente depois que ele analisar se o fato aconteceu e se ele tem provas para condenar ou se ele não tem prova suficiente e ele vai absolver, tá certo? Beleza, Falcão, até aí, tranquilo, certo? Então, vamos lá. Falcão, o fato não aconteceu, absolve, certo? O fato ocorreu, tá bom? Mas o cara não é criminoso, absolve, tá certo? Beleza. Falcão, como é aí? O fato ocorreu e o cara não é criminoso, é só a gente lembrar que o crime é um fato típico, antijurídico culpável. De repente, o fato aconteceu, mas não é um fato típico, tá certo? Aí, beleza. Absolve, tá bom? Falcão, o fato aconteceu. Há provas suficientes para condenar. Condena. E é crime. Condena. Faltou falar isso aí, né? O fato aconteceu, é crime, e eu tenho aí provas suficientes para condenar. É crime. Tá certo? No caso do Lula, tá bom? Ele foi condenado. Certo? Ah, Falcão, pois se ele foi condenado, ele não é inocente. Mas o processo foi anulado. Tá certo? Lembra lá? Condenado, inocente, tá certo? E uma das situações que eu falei, ó, extinção de punibilidade e anulação. O processo dele foi anulado, tá bom? Pode evoluir, tá certo? O que acontece? O Lula tinha autoria dos fatos, tinha provas para condenação, tá bom? O fato era criminoso, então ele foi condenado, beleza? Ah, Vogão, peraí. Só que o que acontece? Ainda, pessoal, tinha possibilidade de recurso, tá bom? Ainda tinha possibilidade de recurso. Ele foi condenado, foi julgado e condenado em primeira e segunda instância, só que ainda tinha possibilidade de recurso, tá bom? Então vamos lá. O que acontece, pessoal? O STF, tá bom? Ele entendeu que houve nulidade no processo. Por que houve nulidade no processo? Porque o juiz, tá bom? Que condenou o Lula, o STF entendeu que não houve imparcialidade, tá bom? O STF entendeu que o juiz ele tinha intenção política, tá? Então, quando o STF entendeu isso, ele entendeu que o juiz era incompetente, não tinha competência para julgar aquele caso. Se fosse qualquer outro juiz, o cara ainda estava preso. A ideia é essa, tá bom? Então, vamos lá. Na situação, o juiz é incompetente, tá bom? Outra situação, o STF entendeu, tá? Que já tinha o prazo prescricional já tinha passado, não tinha como passar para outro juiz, tá bom? E nesse caso, tá? O direito de punir do Estado não estava mais vigente, não dava mais para o Estado punir esse cara, porque houve prescrição, tá bom? E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que tecnicamente, tá certo? Ó, o Lula, ele não foi absolvido. Tecnicamente, ele não foi absolvido. Ele foi condenado. O problema, tá certo? O problema é que o processo dele, o julgamento dele, foi anulado. Tá certo? Então, vamos lá. Então,
na situação, tá? O Lula, ele foi absolvido? Não foi absolvido. O Lula é inocente? Não é inocente. Tá bom? Eita, falou, peraí, deixa eu entender. O Lula foi absolvido? Não foi absolvido. O Lula é inocente? Desculpa, é inocente. Tá certo? Por quê? O nosso direito só é considerado culpado depois do trânsito em julgado. Ainda tinha como ele recorrer. Tá certo? Então, na situação, desculpa, eu falei que ele não era inocente. Ele é inocente. Mas ele é inocente por quê? Porque o processo em que ele foi condenado, tá bom? Foi anulado. Existem provas? Existem. O fato é criminoso? É criminoso. Eu tinha ali critério de punibilidade? Tinha. Problema, tá certo? O problema é que o processo foi anulado, tá certo? Então, meu irmão, se o processo dele foi anulado, ele é inocente. Considera-se culpado, tá certo? Só quando já tiver em trânsito em julgado. Tranquilo, pessoal? Então, nesse caso, ainda tinha recursos em relação à condenação do ex-presidente Lula, tá certo? Problema total, tá certo? É só que o processo dele foi anulado, só isso, tá bom? Então, entenda como estudante. Volto a falar, pessoal, esse vídeo não tem nada a ver com política. Tem única e exclusivamente a ver com direito processual penal. E eu puxei um ganchinho aí de Constituição Federal, tá certo? Então, nessa situação, presta atenção. Quando alguém estiver debatendo contigo política, não vai discutir, não. Tá bom? Se tem um recado que eu posso te dar, não discuta política. Não discuta, cara. Não discuta. Cada qual no seu cada qual. Tá bom? Agora, se o debate é em cima dos ensinamentos de direito, aí discute, tá bom? Mas, claro, você vai discutir com um cara que esteja aberto para discussões, tá certo? Então, no caso, ó, o caso do ex-presidente Lula, certo? Ele é considerado inocente porque o processo foi anulado, mas ele não foi absolvido, tá bom? Meus amigos, um forte abraço, que Deus abençoe, se cuidem, tá? E até o próximo vídeo.